Deus abençoe a todos. Então vamos sem afora as brincadeiras, mas brincadeiras que é sério. Eu não sei como que o celular de vocês, nas casas de vocês aí, estão paradinhos, mas o meu aqui, na salinha do Padre Bernardo, está em cima de um pacote de bolacha da marca Paraty, e atrás está segurando um pacote de 5 quilos de trigo. Então é assim que está o meu pedestal aqui. Mas o importante é que está saindo a voz e a imagem. Então vamos lá. Quero, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de rezar com vocês e também elogiar essa canção muito bonita. A letra é muito bonita de fato. E teve uma parte ali que falou: o amor não é cego, ele sabe os passos que precisa dar. Olha que profundo isso. O amor não é apenas um sentimento, mas ele é uma decisão, ele é coerente, consciente, maduro, ele sabe exatamente os passos que deve dar na hora certa, do jeito certo. Então, realmente é uma teologia essa canção. Não conhecia ela, não sei quem escreveu, mas parabéns por escolher essa música. Bom, o tema nosso de hoje é sobre família e matrimônio. Estamos celebrando essa Semana Nacional da Família e acabamos de celebrar o Dia dos Pais. Então, meu abraço a todos os pais, que Deus abençoe com muita saúde e muita paz a todos vocês, essa grande missão. Aos papais falecidos, a nossa oração e o conforto para a família. Mas hoje, como tema, então, proposto para nós, família e matrimônio. Eu gostei desse tema porque família tem a ver com matrimônio, e matrimônio só existe com a finalidade de formar uma família. Então, são dois temas que se unem, dois temas que, na verdade, são um só, assim como o casal, o homem e a mulher, formam um só. Família e matrimônio. E para a gente exemplificar e refletir, se você tem a Bíblia, pode acompanhar, se não, escute. Está em Gênesis, capítulo 2, versículo 18 até o 25. Gênesis, capítulo 2, de 18 a 25. Conta a história de um casal, de uma família. A primeira família, o primeiro casal que existiu na terra. O Senhor disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais dos campos e todas as aves do céu, levou-os ao homem para ver como ele os havia de chamar. E todo o nome que o homem pôs aos animais vivos, esse é o seu verdadeiro nome. O homem pôs os nomes a todos os animais, a todas as aves do céu e a todos os animais do campo. Mas não se achava para ele uma auxiliar que lhe fosse adequada. Então, o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono. E enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lado. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem. Eis agora aqui, disse o homem, o osso de meus ossos e a carne de minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher. E já não são mais que uma só carne. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, temos esse relato da palavra de Deus. Deus, quando pensa na criação, quando pensa na história da salvação da qual nós fazemos parte, ele convida uma família para desempenhar essa função de colaborar com ele nesse projeto de salvação. Isso é muito bonito e muito profundo, saber que vocês, casais, vocês famílias, foram chamados por Deus para colaborar com Deus
nesse processo de salvação. Deus poderia fazer tudo sozinho? Ele tem poder para isso? Ele é onipotente? Ele tem sabedoria? Ele sabe fazer todas as coisas sozinho? Mas ele quis contar com uma família, com um casal que futuramente teria filhos formando uma família, para que o processo ou o projeto de salvação acontecesse. Então, em primeiro lugar, sinta-se escolhido por Deus. Querida família, sinta-se amada e escolhida por Deus para uma missão, a missão mais bela do mundo de colaborar no projeto de salvação de Deus. Deus conta com você. Você que está aí na sua casa me acompanhando já pode até dizer para você mesmo, Deus conta comigo. Se você está com seu esposo, pode até dizer um para o outro, Deus conta conosco para esse projeto de salvação, com as crianças também. Deus conta conosco para esse projeto de salvação. Então, quero dar um pequeno ensinamento bem rápido e também um pequeno testemunho da minha vida de família, claro, porque eu não nasci de uma cegonha, né? Não caí lá, a cegonha me jogou, pronto. Não, eu vim de uma família, de um pai, de uma mãe, tenho irmãos, tenho uma família, graças a Deus. E depois eu termino minha reflexão dando um testemunho. Mas antes, assim, vamos pensar no matrimônio, e junto com o matrimônio na família. Quando acontece o sacramento do matrimônio lá no altar, vocês que foram casados na igreja, não sei se todos aqui casaram na igreja, se você não casou não tem problema, quer dizer, não é que não tem problema, eu digo assim, não se sinta excluído desta fala, vale para você também, se você não casou ainda, Deus dê essa graça de você experimentar esse sacramento um dia. Mas para quem já casou, vamos relembrar como foi o sacramento. Olha, tem alguns gestos no rito do sacramento que falam muito da finalidade do casamento e da família. Então, não é simplesmente um rito ali para vocês casarem, pronto, vão para a festa e começam a vida a dois. Não. A vida de vocês começa ali no sacramento, começou antes, já no namoro, no noivado, mas ali no sacramento, o ritual, aquele livro vermelho, com o qual o padre usa para casar vocês, aliás, nem é o padre que casa, são vocês, os ministros, isso é bonito também, o padre é uma testemunha, vocês são ministros, ministram aquele sacramento, e o padre assiste. E ali tem alguns símbolos que rapidamente quero partilhar e lembrar com vocês, porque são a essência do casamento. Primeira coisa, o consentimento. Sem o consentimento não existe o sacramento. O que é o consentimento no matrimônio, lá na igreja, quando vocês casaram? É aquele momento que o padre faz 3 perguntas para vocês. E aqui começam, então, esses 3 símbolos bonitos do casamento que vocês vivem ou tentam viver. Porque eu sei que é um desafio também a vida de matrimônio, assim como a de padre e de todos nós cristãos. É uma batalha, é uma luta, mas o amor é maior e vocês e todos nós conseguimos seguir. A primeira pergunta que o padre faz para vocês. Vocês estão ali de frente, dado as mãos. Aliás, eu não sei se é possível, mas quem sabe eu poderia vocês até fazer esse gesto, uma renovação. Você está com o seu casal aí? Como na hora da canção, foi bonito pegar na mão. Então pega na mão aí do casal. Isso, do seu esposo, da sua esposa. Bonito, isso. Não precisa olhar um para o outro, pode me acompanhar aqui, né? Mas se quiser olhar, pode olhar, não tem problema. Melhor ainda. Lembram qual foi a primeira pergunta que o padre fez para vocês? Lembram? Se não lembram, eu vou lembrar agora. O padre falou assim: vocês vieram aqui para contrair o matrimônio. E eu lhes pergunto, é de livre e espontânea vontade que fazem isso? Não foi essa a perguntinha? É, né? Tá vendo? Primeira coisa, a liberdade, a espontaneidade. Vocês foram livres para casar. Essa liberdade de escolher. E tomara que você tenha escolhido o melhor homem, a melhor mulher, né? O mais bonitão, a mais bonitona. Olha só, é esse que está aí do seu lado.
você escolheu, na sua liberdade, para viver com este homem, com essa mulher e formar uma família. É de livre, espontânea vontade que vocês vão casar? Vocês respondem sim. Segunda pergunta, que é uma essência do casamento também. O padre pergunta assim, ou o diácono, porque na nossa igreja o diácono também faz o casamento, assiste. Vocês casando, vocês vão prometer um ao outro amor e fidelidade. Olha que bonito, duas coisas. O que precisa na vida de um casal. E que às vezes é tão manchado. Tomara que nunca tenha acontecido com vocês, mas quantos casais, essa mancha, essa ferida, a falta de amor e a falta de fidelidade. Vocês prometem então o amor e a fidelidade por toda a vida? Vocês, sim, com a graça de Deus, prometemos. Então, amor e fidelidade, a finalidade do casamento. Amor e fidelidade é a finalidade do casamento. E a terceira pergunta, o padre faz para vocês. Vocês estão dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar e educá-los na fé? E vocês respondem sim. Está vendo? A união do nosso tema hoje, matrimônio e família. Matrimônio sem família, sem filhos. Não cumpriu a sua finalidade. Por isso a terceira pergunta. A primeira pergunta sobre o amor. A segunda sobre a prole. Amor e prole. É para isso que existe o casamento. Para vocês se completarem, viverem este amor, como falou na Bíblia aqui. Não é bom que o homem fique sozinho, nem a mulher. É preciso uma completude, é preciso uma esposa, um esposo. É preciso essa cumplicidade de vocês. Então, é para o amor, para que vocês sejam completos. Não é só para ter filhos. E também não é só para ter amor. É para ter amor, se sentir amado e dar amor, e gerar frutos desse amor, que são os filhos, a família. Olha aqui, quem sabe tem algum jovem assistindo que está tentando descobrir a vocação. Qual é o sinal de que eu tenho vocação para casar, para ter uma família? Sabe qual que é? Você pode dizer, eu sei, padre, minha vocação é casar porque eu amo muito a minha namorada, ou eu amo muito, sou apaixonado pelo meu namorado. Meu irmão, minha irmã, eu sinto te dizer, não é critério, não é sinal de vocação. Sabe por quê? O grande sinal de que você tem vocação familiar é você pensar em projetar ou formar uma família. Família. Então, não se engane em dizer assim, não, eu tenho certeza que é para me casar com essa moça, com esse rapaz, porque eu amo muito ele ou ela. Não, o amor faz parte, sim, é essencial, mas se você não tem intenção de formar uma família com essa pessoa, não é vocação. Então, é um critério bonito isso. Amor e geração de filhos. Eu conheci um rapaz, que já era um rapaz um pouquinho adiantado, ele não tinha casado e um dia ele me falou assim, não vou falar o nome dele, é claro, né? Ele disse, olha, eu estou pensando em arrumar uma esposa. Eu fiquei feliz, puxa vida, que bom, né? Vai se sentir completo. Aí ele continuou falando, porque, olha, eu estou sofrendo muito lá em casa. Eu não consigo fazer minha marmita para ir trabalhar. Não tem ninguém para lavar minha roupa, passar minha roupa, cuidar da minha casa. E aí me espantou, entende? Porque olha a mentalidade desse rapaz. Para que ele queria ter uma esposa? Para que ele queria ter uma companheira? É quase que torná-lo um objeto, entende? Então, o casamento existe para que vocês se amem e para que vocês gerem filhos. E mesmo você que não consegue gerar filhos, pode adotar um filho, uma filha, uma criança que precisa. Jesus foi adotado, não tem problema algum, é um dom, na verdade. Então, família, gerar família. E, por fim, aí no rito do matrimônio, vocês trocam aquelas alianças e um pouquinho antes de trocar aquelas alianças, se consagrando à Santíssima Trindade,
vocês, um para o outro, fazem uma promessa muito bonita. Eu te recebo como minha legítima esposa ou esposo e te prometo ser fiel em 4 coisas: na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Olha que bonito. Eu sei os passos que estou dando, como cantou essa música, observando de novo a letra. O amor não é cego. Por isso que é importante passar por um processo de preparação antes do casamento. Alguns padres fazem até assim, questão no curso de noivos, agora nem é curso mais, graças a Deus, acabaram aqueles cursos, mas encontros de preparação, alguns padres fazem questão, inclusive eu, de provocar os noivos e dizer: a minha função aqui é fazer vocês não casar. Aí eles se assustam e aí aproveitam bem aqueles encontros, porque é justamente colocar esses passos, essas verdades da vida de casado que vocês vão enfrentar. Alegria, tristeza, saúde, doença, amor, fidelidade, espontaneidade, liberdade, entrega, geração de filhos, comprometimento, tudo isso envolve um casamento. Então, na teoria, eu sei que foi um pouquinho pesado até agora eu vou dar um testemunho, mas entende? É isso que a igreja ensina como sacramento do matrimônio e como família. Basicamente é isso. Depois eu vou abrir, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazer. Mas eu quero falar um pouquinho do testemunho também. Eu, é claro, sou padre, mas antes de tudo sou um filho. Eu nasci em Quitandinha. Meus pais vivem, graças a Deus, Pedro e Neuza. E nós nunca tivemos uma vida de luxo, sempre ali na roça, trabalhando com dignidade, se esforçando para estudar. E no meu caso, por exemplo, a minha mãe quase que deu à luz a minha pessoa na roça, porque não sei se tem alguém da roça aí, mas as mulheres grávidas iam trabalhar na roça, ajudando o pai, a mãe, o esposo, e até pertinho ali de dar à luz. Quando começavam as contrações, alguém levava correndo. Então, eu quase nasci no meio do milharal. Minha mãe gordona, sou o segundo filho, e estava ali batalhando, trabalhando. Não é uma crítica para você que não faz isso, entende? Só mostrando uma realidade de uma mãe que gera um filho, mas mesmo no ventre materno, o filho já vai aprendendo o valor do trabalho, da dignidade. Então, eu nunca recebi grandes presentes, vamos dizer assim, luxuosos no meu aniversário, uma comemoração qualquer, e nunca me fez falta. Pelo amor de Deus, nunca me fez falta, porque nunca me faltou o amor, o carinho, a educação dos meus pais, de me levar para a igreja, de me dar boa educação, de nunca alguém ir lá em casa e dizer para o pai e para a mãe: olha, teu filho fez isso, essa malandragem, ou, enfim, alguém ir lá falar de mim ou de alguns meus irmãos para o pai e para a mãe. O meu pai e a minha mãe, quando casaram, eles construíram uma história juntos. Isso também não é uma crítica, é uma reflexão. Tá? Hoje em dia a gente sabe que teve uma evolução, graças a Deus, mas é importante essa reflexão também. Por exemplo, quantos casais de namorado, não sei se foi o seu caso, não é uma crítica, entende o que eu estou falando? Mas uma reflexão para nós mostrar a essência daquilo que é a família. Quantos casais que ficam namorando 50 anos? Quantos anos está namorando? Faz 50 anos. Ou seja, por que não casou? Porque primeiro tem que terminar a faculdade. Aí terminou a faculdade, vamos casar agora? Não, agora nós temos que construir a casa. Ela vai mais uns 3, 4 anos. Agora terminou a casa, vamos casar, né? Não, agora tem que imobiliar a casa.
Faz 2, 3 anos. Depois, nós temos que comprar um carro, temos que guardar um dinheiro, ou antes disso ainda, temos que... Bom, depois de vários anos, casa, graças a Deus, para encurtar a conversa. Bom, agora já que casou, vamos ter um filho, né? É fruto do amor. Não, pelo amor de Deus, nós somos novos ainda. Vamos aproveitar a vida, vamos pelo menos fazer uma viagem lá para a Europa, não sei para onde. Vamos aproveitar quando somos jovens. Depois que vem o filho, já tem uma mentalidade errada de filho. Filho vem para atrapalhar, pelo amor de Deus. É uma bênção, filho é bênção de Deus. Tá vendo? Estou dando esse exemplo, por quê? Para falar do meu pai e da minha mãe. Não estou criticando quem faz isso, quem tem oportunidade, sim, pode fazer. Mas estou levando uma reflexão. O que é essencial? É bonito. O meu pai e minha mãe construíram uma vida juntos, não tinha quase nada. Nem hoje, materialmente, não tem. Mas construíram uma vida juntos, casaram, foram batalhando, conseguiram o seu terreninho, conseguiram a sua casinha, e foram lutando, tendo os filhos, educando. E nunca nos faltou nada. Tem gente que tem um filho e diz, pelo amor de Deus, não posso engravidar de novo, porque imagine se eu vou dar conta de cuidar de 2 filhos, um já é bastante, estou ficando louco, maluco da cabeça. Não pensa assim. Filho não é uma maldição, pelo contrário, se Deus te enviou é porque Deus confia que você tem capacidade de criar um filho, uma filha, 2, 3. Então, estar aberto à vida, ter um planejamento familiar. E ali eu cresci, nesse ambiente de amor, de educação. Eu lembro que o meu avô, que já faleceu, ele me levava na igreja. O meu avô tocou durante 50 anos violão na igreja. Bodas de ouro. Pense nisso. E ele me levava junto, eu nem sabia tocar, mas ele me levava para a igreja, uma capelinha que tem ainda lá. E eu com um cavaquinho, por isso que eu sou metido a dar umas ponteadas hoje. Não sei tocar muito bem, mas é um exemplo do vô. O vô me levava e eu ficava ali batendo, né? Não, nem sabia fazer nota, cavaquinho. Quer dizer, levar para a igreja, ensinar este valor religioso. Então, inclusive até algumas pessoas perguntam para mim hoje, padre, tem que levar as criancinhas, mesmo que façam bagunça, levar para a igreja? Quer dizer, uma opinião pessoal minha, tá bom? Não sei se você vai concordar, mas eu acredito que sim, tem que levar. Leva para a igreja. Não é desculpa dizer, não, mas meu filhinho, minha filhinha só faz bagunça na igreja, eu não posso levar, senão vai atrapalhar. Se ele faz uma baguncinha, você pode, com calma ali, sair para fora, conversar com ele um pouquinho, depois volta. Vai ensinando, vai ensinando. E mesmo levando para a igreja, tenta não dar... Como que eu vou explicar para você? Motivos para ele não prestar atenção na missa, por exemplo. Tem gente que leva a criancinha, mas dá o celular para a criancinha, fica lá brincando, fazendo barulho, ou um monte de ursinho. Não, tem tantos casais que eu conheço, e funciona assim. Você tem que ser autoridade, você pai e mãe, leva teu filhinho e tua filhinha na igreja, senta no banquinho, fala no ouvido dele, olha, é 1 horinha de missa, ou para criança, 1 hora, multiplica a 10, é quase um dia. Mas fala para ele, olha, o padre vai falar agora, vai ter a palavra de Deus, olha, a mãezinha do céu está ali, gosta que a gente reze. Quer dizer, na linguagem da criança explica, e ela fica quietinha. Então, mas tem que ter uma ordem. Assim eu cresci, olha que bonito. Me levando na igreja, então fiz a comunhão, a crisma, e hoje estou aqui como padre. Por quê? Porque eu tive uma família que me educou, que me mostrou os valores, me mostrou o caminho. Não só mostrou com palavras, mas eles faziam e fazem ainda. São pessoas de respeito. Então, é um testemunho de família lá de Quitandinha que vale a pena seguir. Na simplicidade.
sem grandiosas coisas, que eu pudesse ser uma grande pessoa, porque teve grandes ensinamentos lá em casa. Não, não. É aquele ensinamento de rezar o terço todo dia. Você reza o terço em família, ou só na semana da família que lembra de rezar um terço. Entende? Valorizamos a família só na Semana Nacional da Família? Claro que não. Família é a vida inteira. Então, eu fico feliz por fazer parte de uma família e poder estar dando esse pequeno e simples testemunho, dizendo que eu amo a minha família e respeito minha família. E até hoje, mesmo como padre, cultivo os valores de família. Por exemplo, estive ali na casa deles domingo. Sabe, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz, eu não cheguei orgulhoso lá, eu sou padre, né? O padre chegou, enfim, eles têm que me elogiar, eles têm que pedir a bênção para mim, porque eu sou o homem sacerdotal, eu sou o portador da bênção. Sou sim, claro, mas a primeira coisa que eu faço quando chego em casa, toda vez que eu vou lá, eu junto minhas mãozinhas e eu digo para o pai e para a mãe, benção, e eles me abençoam. Porque eu sei do valor da bênção do pai e da mãe, que é tão poderosa como a minha bênção, como a bênção do Papa, a bênção do pai e da mãe. Você tem abençoado teus filhos? Você tem abençoado tua esposa, teu esposo? Você é portador da bênção. Você é uma bênção. Você é. Não é que você está. Você é uma bênção. Marido e esposa. Portadores, ministros. E para terminar, eu até digo isso para você que é homem na sua casa, quem é o sacerdote na sua casa? Você. Você, mulher, quem é a sacerdotisa na sua casa? Você. Entende? Aqui na igreja é o padre o sacerdote, em qualquer lugar, claro que ele vai. Mas na sua casa é você. O sacerdote é você, a sacerdotisa. E aquilo que um padre faz na igreja, quer dizer, abençoa, santifica, unge, envia, você faz na sua casa. Sim, senhor, sim, senhora. Fala com toda a autoridade. Na sua casa, você é a autoridade. Então, se está entrando algum mal na sua casa, pela televisão, enfim, alguma situação que tem prejudicado a tua família, comece hoje a usar a sua autoridade, rezar e traçar a bênção de Deus com a autoridade sobre a sua casa. Porque falar de família a gente fica a vida inteira e não esgota o tema, né? Porque é tão gostoso, é tão nosso, porque nós vivemos a família. Eu, por exemplo, tinha um dia que várias vezes, eu percebia pessoas que sempre vão na missa e não comungam. Não sei se vocês já perceberam isso. E um dia eu perguntei para aquela pessoa, mas por que você não comunga? E ela disse, porque eu sou separada. E eu bati, igual aquela figurinha do WhatsApp lá, né? Bati a mão na cabeça. Meu Deus do céu! O que é isso, gente? Ela é separada, ela não é de segunda união, entende? Ela estava há 18 anos sem comungar, pense, e vivia solteira, vivia na castidade, vivia na entrega a Deus, não faltava numa missa. E ela não sabia, por falta de catequese, que por estar separada, ela podia comungar. Bastava ela se confessar constantemente, ela estava vivendo como solteira. Entende? São situações que estão aí no meio de vocês, situações de família, e que as pessoas não sabem como agir. Não é verdade? Vocês devem ter percebido, às vezes, uma situação como essa. Nos retiros tem muito, né? Segunda união, ou de amaziados. Qual que é a diferença de amaziado e segunda união? Tem gente que não sabe. Os amaziados são aquelas pessoas, o homem e a mulher, que podem casar, não tem nenhum impedimento, mas por alguma situação, opção de vida, eles foram deixando, quer dizer, eles foram morar juntos, e vamos casar daqui a 1 ano. E foi passando o tempo, passou 2, 3 anos, e faz 20, 30 anos que moram juntos, mas eles não têm impedimento. Os dois eram solteiros, eles podem casar a hora que eles
quiserem, não tem impedimento. Então, eles estão amasiados, ou seja, eles podem casar, mas fizeram a opção de não casar. Então, basta buscar o padre, fazer um acompanhamento com a pastoral, e eles se preparam para casar. Então, esses são os amasiados. Os de segunda união são os seguintes, são pessoas que, ou uma parte delas, ou o homem ou a mulher, ou os dois, já casaram. E então eles não podem casar de novo. O casamento é indissolúvel, é uma vez só. Se eles já casaram, então existem duas situações para eles. Eles podem entrar com um processo de nulidade no tribunal da igreja. Esse processo de nulidade não quer dizer que você entra com pedido de nulidade e vai dar nulo. Então tem que entender bem isso. Você vai entrar com um processo de nulidade, a igreja vai analisar o seu caso e vai ver se houve sinais, existem 23 sinais de que um casamento não existiu, sabia? É muita coisa. Então, a igreja avalia com testemunhos, ouvindo os dois, se houve nulidade. Se houve nulidade, o casamento não existiu. Então, a igreja decreta, a igreja não anula, mas a igreja decreta que foi nulo, quer dizer, não existiu jamais aquele casamento. E ele está solteiro de novo para casar, entende? Então, essa é uma situação para quem está na segunda união, tentar ver com o tribunal da igreja um processo de nulidade. Se não tem nulidade, quer dizer, o casamento foi legítimo, não dá para tornar nulo, então deve, diante de Deus, fazer esse sacrifício. Vocês estarão impedidos de ir para a Eucaristia, para a confissão, os sacramentos, mas existem daí para vocês outras formas de se encontrar com Deus, através da palavra de Deus, através do amor de vocês em família, através de um gesto de misericórdia, a prática da misericórdia, entende? Então, cada caso tem que ser avaliado especificamente. Essa é a diferença dos dois, amasiados e segunda união. Então, todos os sacramentos deveriam ser na igreja, com exceção, é claro, da unção dos enfermos. A pessoa está doente lá no hospital ou em casa, aí eu não vou dizer, não, tem que levar lá na igreja para me dar unção. Claro, é o bom senso, né? Mas os outros sacramentos, batismo, primeira comunhão, crisma, sacramento do matrimônio, ordem, deve ser dentro da igreja porque é um sacramento, é o sagrado que acontece ali. E mostra também por que é dentro da igreja, porque é uma celebração pública. Não se pode fazer um sacramento com a igreja fechada. A igreja católica é bem claro para isso. Todo sacramento tem que estar aberto, a igreja aberta é público. Então, dentro da igreja, com o público, ou seja, com os fiéis, o casal dá um testemunho publicamente da sua fé no matrimônio. Por isso que tem que ser na igreja para dar esse testemunho. E também seria interessante, é aconselhável que o casal ele se case, tenha um matrimônio na sua capela. Às vezes a pessoa pensa assim, não, eu vou fazer o casamento lá em tal igreja porque ela é bonita. Espera aí, mas você é a igreja. Você, casal, é a igreja. Você é a morada de Deus. E é bonito fazer na sua capela, por mais simples que ela seja, porque é lá que você desenvolve a sua atividade comunitária, entende? É nesse sentido. O seu engajamento está ali, naquela capela, naquela igreja. Nada impede, não é errado, aqui é uma sugestão, entende? Não é errado fazer, por exemplo, só numa igreja bonita, né? Uma igreja que chama de casamenteira, por exemplo, né? Pode ter uma norma, por exemplo, às vezes numa igreja pode ter aqui eu não sei se tem uma norma, mas de forma geral tem uma norma, por exemplo, em tal paróquia, os casamentos foram centralizados lá na igreja, tal igreja, porque é uma situação, uma igreja que oferece melhor uma situação de casamento em que já se tornou paroquialmente o testemunho de fé naquela paróquia.
naquele lugar específico, então não tem problema nenhum de fazer lá. Então, a igreja aconselha, a primeira parte, voltando então, a primeira parte, casar homem. Isso aí é dogma. Tá? Isso aí é norma geral, para todos. Não tem paróquia que é diferente. Tem que ser na igreja. Agora, tem que ser na igreja matriz, na igreja mais bonita ou numa capela. É uma sugestão da igreja dizendo, se possível, faça na capela. Se possível, faça no lugar onde você exerce a sua missão comunitária. Mas também pode ser numa igreja bonita. É uma sugestão essa segunda parte aqui, tá bom? Que fica a critério, sugestão, em primeiro lugar, na sua capela, que pode se abrir eventualmente para uma igreja, entre aspas, né, com vários aspas, bonita ou mais acolhedora. Mas eu sempre sugiro no seu lugarzinho. Eu gosto muito de fazer batismo lá na sua capela, casamento lá na sua capela, primeira comunhão lá na sua capela, e quando o bispo permite crisma, lá na sua capela também, mostra a sua pertença. Mas aí sim é uma sugestão pessoal do padre Gilmar, entende? Mas casamento tem que ser dentro da igreja para professar a sua fé publicamente. Outra coisa, muita gente que não casava me deu essa desculpa esfarrapada. Deixa eu dar uns puxão de orelha. Eu não caso porque é muito caro casar na igreja. Muito caro, dinheiro. Sabe quanto que precisa para casar na igreja? Olha, pela norma da CNBB, todo sacramento tem uma taxa. Todo sacramento, todos. A taxa do sacramento do matrimônio, por causa dos processos, por causa da documentação, R$150, entende? E a pessoa está com aquilo na cabeça, eu não caso porque vou gastar muito dinheiro. Sabe por quê? Porque ela está pensando na festa. Claro, na festa você vai gastar 15 mil, sei lá quanto. Mas a festa não faz parte do sacramento do matrimônio. O sacramento é o sacramento que acontece ali na igreja. A festa é opcional. Você dá se você quiser, se você puder. Mas não faz parte do rito. Lá no rito, no livro vermelho, não diz: depois da festa, os noivos e convidados são recepcionados, não sei em tal lugar, para um grande banquete. Não tem lá. Não, dá o nome do pai e nem paz, o Senhor nos acompanhe. Dá um beijo lascado, bonito aí na noiva. Pronto, casou. Família. Aí você decide se você vai fazer uma janta, um almoço. Entende? Então, muitas coisinhas estão na cabeça aí do povo que é preciso tirar, preciso explicar. A Giza está perguntando sobre casamento entre religiões diferentes, caso o noivo ou a noiva pertença a outra religião. Sim, é chamado de casamento misto. É possível, sim. Acontece na Igreja Católica. Mas para acontecer esse casamento, para ser válido e legítimo, lícito, é preciso ter uma dispensa do bispo. Então, chegou um casal com religiões diferentes para o padre assistir o casamento, ele faz um processo, e nesse processo ele faz um pedido ao bispo, que é uma dispensa para casar, fazer um casamento misto. E aí sim, a parte católica fica casada tranquilamente, ela vai comungar, vai viver a sua vida de casada, normal, mesmo tendo casado com outra pessoa de outra religião, por exemplo. É um casamento misto, mas acontece sim, pode acontecer. Não é desculpa também, eu não casei porque o meu esposo é evangélico. Não, você conversa com ele e busca a regularização do sacramento. São perguntas interessantes. Vamos dar esta bênção especial para os casais, para a família. Convido vocês a se unirem a mim neste momento de oração, de consagração, de entrega da sua vida, da sua família em Deus. Que o Senhor olhe as chagas
das famílias. O Senhor olhe as feridas, as lutas, aquela parte do casamento que diz a tristeza ou a morte que está batendo a porta de tantos casais. O medo, às vezes a dificuldade de lidar com os filhos, mas também a alegria. Muitos casais, muitas famílias, graças a Deus, obrigado, Senhor, tantas alegrias. Casais que estão tendo o primeiro filho, casais que já estão vendo os seus filhos já grandes se formando, trazendo alegria para casa. Quantas vitórias! Eu quero colocar, Senhor Deus, no teu altar, no teu coração, todas essas realidades da família, realidades doloridas, mas também realidades amorosas, eternas, realidades de felicidade. Olhai, Senhor, para cada uma dessas realidades familiares. E nessa semana da família, Senhor, derramai copiosas bênçãos, hoje especialmente pela intercessão de Santa Clara, sobre cada família, para que o amor dos noivos, do marido e da esposa, se renove, para que o amor para com os filhos se renove, para que o perdão e a reconciliação aconteçam. Abençoe, Senhor, largamente, copiosamente, do seu coração aberto, chagado, misericordioso, cada intenção, cada prece, para que esta noite seja uma noite abençoada, santa, diferente na vida desta família que acabou de rezar conosco esta história do casamento e da família. Juntos, rezando esta Ave Maria com fé e confiança, vamos pedir a bênção de um Deus de amor, um Deus que é família, um Deus que é trindade, um Deus que escolheu ser família para realizar seu plano de salvação. Por isso, comigo, reze esta Ave Maria confiando no coração imaculado de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço, obrigado pela oportunidade.